Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa terça-feira da semana da Epifania, a primeira leitura que nós ouvimos hoje é da carta de João. João é aquele autor que escreveu o Evangelho e escreveu o Apocalipse. É aquele discípulo que deitou a cabeça no colo de Jesus. Ele foi o último apóstolo a escrever nas Escrituras. Hoje é uma carta dele. Dessa carta fizeram uma música uma vez. Uma música mais ou menos assim. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama conhece a Deus e chega ao conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. É o que está falando a leitura de hoje, que nós ouvimos de São João escrevendo. Ele fala assim, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Essa frase é muito forte. Quando nós amamos, não é porque nós somos inteligentes e pensamos assim, 1 mais 1 é 2, então acho que amar é mais importante, eu vou ter lucro amando. Não, amar não é da razão e nem da emoção também. Amar está dizendo aqui que vem de Deus. Portanto, se o amor vem de Deus, ele pode fazer coisas que a gente nem imagina. Deus nos salvou por quê? Somente por causa dos nossos pecados? Deus nos salvou por amor. Deus veio ao mundo, feito criança, se encarnou por amor. No amor, a gente dá o melhor. Deus poderia ter enviado mais um profeta, mais um anjo. Não, o que ele enviou? O seu melhor, o seu próprio filho. E o filho lhe manifestou o amor salvando, perdoando, tendo misericórdia. O Evangelho de hoje, compaixão, redimindo, tudo isso são ações do amor, ações de quem ama. Então que a gente também, nessa primeira leitura, possa lembrar isso. O amor, ele vem de Deus. E eu sou filho de Deus. Então eu também posso manifestar o amor. O Evangelho que nós ouvimos hoje, ele é de São Marcos. O contexto dele é mais ou menos assim. Os discípulos, eles foram evangelizar, curar, e eles estão voltando de uma missão. E quando se chega de uma missão, tem um momento de partilhar como que foi, o que a gente fez, e também descansar. Porque missão você tem que visitar, é exigente. Então descansar também faz parte. Então os discípulos estão nesse momento, contaram para Jesus o que aconteceu, o que eles fizeram, e Jesus chama eles para descansar. Por quê? Porque eles não estavam tendo tempo nem para comer. De tanta gente que chegava toda hora, precisando de Jesus. E também dos seus discípulos, apóstolos. Então Jesus chama eles, vinde, vamos entrar no barco, e vamos para o outro lado, para a gente poder descansar. E aqui o descanso é o descanso em Jesus, em Deus. Por isso todo missionário também precisa desses momentos. Mas aí, aquela multidão, o povo, quando percebeu que eles entraram na barca, eles viram, correram atrás e chegaram antes deles, lá onde eles estavam. Alguns a pé e foram, e chegaram lá. Quando eles chegaram, pensando que iam descansar, aí começa o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje diz assim: Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor.
Veja, o evangelista São Marcos, diferente dos outros, ele não gosta muito de usar o termo apóstolo. É a primeira vez que vai aparecer o termo apóstolo, primeira e única, no Evangelho de Marcos. Ele usa 48 vezes o termo discípulo. Abrange a todos, né? Jesus parece uma coisa muito simples, mas não é. Ele teve compaixão porque ele viu. Ver não é uma coisa tão simples. Alguns de nós até vê, mas não com esse olhar de Jesus. Porque ver assim é perigoso. Às vezes é melhor nem ver. Porque quem vê com esse olhar se compromete. Não tem como de ver como Jesus vê e não agir e não fazer alguma coisa. A compaixão não é algo passivo, ela me leva a fazer alguma coisa. Um olhar tranquilo, o que teria feito? Ah, tem muita gente ali, uma multidão, está como ovelha sem pastor, todo mundo perdido, eu não tenho nada a ver com isso, que cada um se resolva e eu vou embora. Jesus não. Jesus viu aquela multidão e ele se preocupou, porque era gente que estava perdida, tinha pessoas ali talvez depressiva, pessoas que não acreditavam mais no poder religioso, no poder da época, que não resolvia os problemas, pessoas que tinham perdido o sentido da vida, e Jesus, quando vê aquela multidão como ovelhas sem pastor, ou seja, sem alguém para cuidar, ele tem compaixão. Aí a compaixão vai levar ele a fazer uma outra coisa. Diz assim o Evangelho, que ele começou a ensinar para a multidão muitas coisas. O texto bíblico não fala o que ele ensinou, mas como é importante ensinar. Ensinar é o primeiro alimento que a gente recebe na missa. É o alimento da palavra. Aquelas pessoas, se elas só se alimentassem, pode ser que não é um alimento completo. Jesus, ele se preocupa em formar, em ensinar. Isso é muito importante. Ele não está só preocupado com o alimento, que é importante, mas ele quer ensinar. Ensinar as verdades de fé, ensinar sobre Deus, sobre mudança. Então ele ensinou. Depois, diz assim, estava ficando já tarde, né? E eu acho que muito mais do que vocês aqui que moram numa comunidade rural, que vocês andaram um pouco para chegar até aqui, hoje de carro, mas aqui com certeza eles vieram de lugar muito mais longe para estar ali. E está escurecendo. Então olha a atitude que tem os discípulos. Eles falam, está ficando tarde. Este lugar é deserto. Despede logo o povo, para que eles possam em algum lugar comprar alguma coisa para comer. Essa é a preocupação dos discípulos. Eles usam o verbo despedir. Despedir, mandar embora. Olha o verbo que Jesus usa. Dar. Os discípulos despede. Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Essa palavrinha, eu nem consigo meditar ela, porque a gente teria que meditar ela para toda a vida. É uma palavra existencial. Só essa palavra devia mexer com todos nós aqui. Jesus disse assim para eles e para nós: dai-lhes vós mesmos de comer. É muito séria essa palavra. Os discípulos não querem se envolver com as questões humanas aqui. Porque dar de comer, se preocupar
se preocupar com as pessoas que têm problemas, envolve. A gente se envolve. Nesse momento, não estão querendo se envolver. É mais fácil despedir. Manda embora. Eles que busquem lá nesse povoado que não deve ser nada perto. Jesus não. Jesus usa o verbo dar. Dai-lhes vós mesmo de comer. E se a gente pensar, o que Jesus deu, né? Jesus deu a sua vida. Jesus se deu em comunhão. E aí depois, Jesus então, os discípulos ainda continuam questionando, diz assim: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? O capitalismo nem tinha chegado lá e esses discípulos já são capitalistas. Eles estão preocupados que 200 denários não deve ser usado para matar a fome. 200 denários eu tenho que usar para o meu benefício. Eu tenho que usar, se a gente fosse traduzir para hoje, né, para o meu material. Então eles estão falando aqui, reclamando. Nós vamos gastar 200 denários? Né? Calculistas. E Jesus diz assim: quantos pães vocês têm aí? Ide lá ver. Olha, Jesus está começando a dizer para nós que na nossa miséria, que o pouquinho que a gente tem, Ele está perguntando: quantos pães vocês têm aí? Vão lá ver. Porque Ele não está interessado se a gente tem muito sobrando. Ele quer saber o que nós temos para fazer o milagre. Mas o milagre não é só o que nós temos, não. Porque pode ser o que a gente tem não vire milagre. O milagre pode acontecer quando o que eu tenho seja capaz de repartir, seja capaz de distribuir, seja capaz de me despojar. Aqui tem 5 pães e 2 peixes. Humanamente, 5 pães e 2 peixes é uma migalha para alimentar aquela multidão. Para quem tem uma visão fechada de que Deus, nessa história nossa, não pode fazer mais nada, 5 pães, 2 peixes não dá para nada. Para Jesus, 5 pães, 2 peixes é suficiente para Ele. Quanto que é 5 mais 2? 7. Tem 5 pães e 2 peixes. 7. Na Bíblia, o número 7 significa plenitude. Jesus está com a plenitude diante dele. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou naquele momento que toda a multidão se sentasse na grama verde. Tão simples para nós isso, né? Para eles eu imagino que quando Jesus mandou sentar, foi uma revolução. Imagine vocês, impedido de fazer alguma coisa, e alguém chega e fala para nós: vocês podem fazer. A gente se sente amado, livre. Nessa época, só podia se sentar na grama quem era livre. O normal do povo era ficar em pé. Jesus, quando manda todos sentar, Ele está dizendo para cada uma daquelas pessoas da multidão: vocês são pessoas humanas, vocês têm dignidade, vocês podem sentar. E todos se sentaram.
E aí então formaram grupos. E aí o que Jesus fez com aqueles pães e o peixe? O que ele fez é o que vai acontecer daqui a pouco aqui na mesa da Eucaristia. O que Jesus fez agora é uma antecipação da Eucaristia. A Eucaristia, nos primeiros séculos depois de Jesus, ela tinha um nome, ela se chamava Fraxiopane, fração do pão. E olhe o gesto de Jesus. Ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, e ia dando aos discípulos que os distribuía. Olha que milagre bonito. Aquele pouco que tinha, deu 7, perfeição. Jesus abençoa, parte, Eucaristia. E olha que milagre mais bonito. Jesus não tem intenção nenhuma de aparecer e ser o dono de tudo. Se fosse, ele chegaria assim, ó, eu que estou te dando, tá? Ele deu para os discípulos e os discípulos iam distribuindo. Os discípulos participam do milagre da distribuição. Se nós todos somos discípulos, imaginemos então com fé que Ele também está dando para nós esses pães, esses dons, para que nós distribuamos as graças que Ele nos dá com aqueles que precisam também. Depois disso, dividiu entre todos esse alimento, todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou. 12, para quem não tinha nada, sobrou 12 cestos cheios de pedaço de pães e também de peixes. 12 na Bíblia é símbolo de Israel, do povo de Israel. Quando sobra 12 cestos, aqui está dizendo assim, todo o povo de Israel, todo o povo que espera mudança, todo o povo que espera a vinda do Messias, foram alimentados. Que Deus também nos ajude nesse Evangelho a saber ter compaixão como Jesus. Erguer os olhos para ver, porque tem muitas coisas por aí que precisam ser melhor vistas. E que nós não sejamos egoístas como os discípulos, mas abertos como Jesus, para poder dar também do nosso melhor a serviço dele e da sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.